Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e esse é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. O Hospital Adventista Silvestre que fica aqui próximo ao Corcovado, aqui em Cosme Velho. Também o nosso hospital tem mais outras 2 unidades. Nós temos o Hospital Silvestre de Itaboraí e também o nosso Centro Médico em Botafogo. Se você quiser saber mais do nosso trabalho, agendar algum exame, você pode ligar no telefone que aparece aqui no seu vídeo e, claro, também acessar o nosso site. Hoje nós vamos falar sobre AVC. Sabemos que o AVC é uma das principais patologias, doenças que matam hoje no Brasil e no mundo. E para a gente conversar um pouco sobre AVC, como reconhecer os sinais e salvar vidas, que é o nosso tema de hoje, nós convidamos então o Dr. Igor Fonseca para responder algumas perguntas, falar um pouco desse tema aqui com a gente tão importante e principalmente a questão da identificação dos sintomas, alguns detalhes importantes sobre essa doença. Dr. Igor, antes de o senhor se apresentar, eu queria que o senhor se apresentasse e falasse uma curiosidade que muitas pessoas têm em relação ao título da doença, né? A gente fala AVC e também fala AVE. Pelo menos o que eu sei que o AVE, a gente trata do encéfalo todo, né? Falando do bulbo ou do tronco encefálico. Como que a gente deve dizer corretamente? Mas primeiro, por favor, se apresente. Olá, Thiago, muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz por estar aqui para falar desse tema tão importante, que põe em risco não só a vida de muitos, e a gente está falando em uma escala mundial, uma das principais causas de mortalidade e redução da funcionalidade no Brasil e no mundo. E meu nome é Igor, sou neurologista clínico com formação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também sou neuroradiologista intervencionista, que faz o tratamento cirúrgico endovascular de acidente vascular cerebral isquêmico. Quanto à definição, essa é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que eventualmente é feita até por acadêmicos, eventualmente até por residentes e eventualmente até quem tem essa dúvida mesmo após a graduação. O AVC acaba sendo o termo mais global quando a gente fala de cérebro. Quando a gente fala de acidente vascular cerebral, aí sim a gente inclui o bulbo, o tronco encefálico e o cerebelo de encéfalo. O termo acidente vascular encefálico, ele vai estar mais voltado para o telencéfalo e, portanto, focado mais para os lobos e etc. Apesar dos 2 termos estarem corretos, o AVC ele é mais geral e, portanto, mais frequentemente utilizado, e o AVE você poderia utilizar em apenas alguns casos específicos, né? Mas esses são termos que eventualmente podem aparecer para a população, seja AVC, seja AVE, derrame, isquemia, isso eventualmente pode cair na boca do povo. Então vamos falar então de AVC, certo? Dr. Igor, o que é o AVC propriamente dito e quais são os principais tipos que nós temos de AVC? Perfeito. O acidente vascular cerebral, ou AVC, ele é uma doença neurológica aguda causada por um distúrbio na circulação cerebral. Seja a sua forma principal, que corresponde a 80% dos casos, que é a forma isquêmica, em que ou um vaso pequeno, ou de médio, ou de grande calibre tem uma oclusão e, portanto, acaba o suprimento sanguíneo para aquela área cerebral e acaba levando ela a risco e, eventualmente, até a morte neuronal, ou, nos últimos 20%, a outra forma é a forma hemorrágica, em que uma ruptura do vaso acaba levando ao extravasamento de sangue para o cérebro, fazendo um hematoma, e aí colocando o paciente também em risco. Qual que é o mais comum, doutor? Porque a gente sempre fala de AVC, o paciente tem um AVC isquêmico, hemorrágico, enfim, qual que é o mais comum? É o isquêmico, 80% dos casos. Nós temos então aí uma incidência aqui no Brasil e no mundo também esses 80%, como funciona? Isso, é uma incidência mundial em geral, e ela é sem dúvidas bem mais frequente que a hemorrágica, a forma hemorrágica. A forma isquêmica é bem mais frequente que a forma hemorrágica, mas isso não quer dizer que a forma hemorrágica seja rara. Perfeito. Os sinais de alerta do AVC são clássicos, né? Como que a gente percebe esses sinais de alerta que o paciente já apresenta um indicativo para um AVC? Os sinais de alerta,
os sinais e sintomas que um AVC pode provocar, eles são diversos, pois a depender da área cerebral que ocorre, ou seja, o extravasamento de sangue ocorra ou que falta suprimento sanguíneo, poderá desencadear um sintoma. Mas, felizmente, a gente tem os principais sintomas que são ocasionados, que a gente tem até o acrônimo do SAMU, SAMU, que é sorrir, abrace, música e urgência, que conta os principais sintomas que a gente tem que ligar o nosso alerta, seja como profissional de saúde ou seja como indivíduo, paciente. Em geral, os sintomas que o AVC ocasiona são uma perda de força, na grande maioria das vezes unilateral, dificuldade para gerar ou compreender linguagem. O que é isso? Dificuldade para falar ou dificuldade para entender o que está sendo dito para você, mas eventualmente pode ocorrer também diminuição do campo visual, dificuldades de ver coisas em seu campo visual, e também dificuldade para andar com harmonia, né? Fazendo uma marcha que a gente chama de marcha táxica, que classicamente é ensinado nas aulas de semiologia, ou seja, de exame físico geral, como um andar que simula o andar do bêbado, né? O andar ébrio, porque a lesão nas organelas cerebelares, nas organelas posteriores, e especificamente a organela cerebelar, ocasiona perda da coordenação para andar e o paciente anda de forma completamente descoordenada. Mas qualquer sinal, de toda forma, qualquer sinal neurológico de forma aguda e principalmente súbita tem que ser levado imediatamente à emergência para que possa ser triado efetivamente e principalmente caso seja uma falta de força unilateral, dificuldade de compreender ou produzir linguagem, deve ser levado imediatamente. Essa questão do reconhecimento é super importante, né, doutor Érico? Então, dar um sorriso, né, levantar os membros. A gente sempre fala isso na enfermagem, na triagem aqui do hospital. Eu trabalho aqui na emergência, então a gente sempre procura identificar com esses sinais e sintomas. Agora, o atendimento médico, ele precisa ser imediato, né? Existe um tempo ideal para isso, para a gente buscar esse socorro? Como que, a partir de quando que acontece esse socorro? Se ele demora, como que funciona? A cada minuto que a gente passa sem atendimento, a gente coloca em risco perder um grande número de neurônios. Então, quanto mais rápido, melhor. Classicamente, o tempo para a gente iniciar a nossa intervenção medicamentosa seria cerca de 4 horas e meia. Mas isso não quer dizer que você pode esperar chegar a 4 horas e meia. Ou, por exemplo, o meu familiar está passando mal aqui, está com sinais que podem suscitar suspeita AVC, vou aguardar mais um pouquinho, vou esperar aqui mais um pouco. Não, você tem que ir imediatamente. Que é cada minuto ganho, é um minuto que o paciente ganha também, mais próximo de voltar à sua funcionalidade. Então, até mesmo se você, de repente, tem algum familiar nessa situação, então corra imediatamente. Nós temos aqui o Hospital Silvestre, que você pode trazer rapidamente aqui, caso aconteça, né, alguma situação dessa. Os sinais são clássicos, como o doutor Igor está falando. Agora, falando dos principais fatores de risco para AVC. Quais são os principais fatores para um AVC? Os principais fatores de risco são modificáveis ou não modificáveis. Tem fatores de riscos que a gente não consegue mais modificar e tem fatores de riscos que são não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são os mais importantes. Aliás, os fatores de risco modificáveis são os mais importantes e dele condizem hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, sedentarismo, e existem novos fatores de risco que estão cada vez mais em voga, como, por exemplo, a poluição ambiental. Hoje é considerado pela inflamação, a inflamação sistêmica que ela produz e, portanto, também dos vasos sanguíneos, aumenta o risco de AVC. E é muito fortuito a gente lembrar disso quando a gente lembra que a gente, alguns anos atrás, acredito que tenha sido no ano passado, no ano retrasado, São Paulo liderou o ranking de cidade mais poluída, né? Isso é muito triste quando a gente pensar que isso está podendo criar um ambiente propício a novos AVCs.
Entretanto, a gente sabe que talvez algumas práticas de esportes que gerem movimentos de risco com movimento cervical muito intenso e muito abrupto, como, por exemplo, o crossfit ou o jiu-jitsu, podem levar a um aumento de AVCs em jovens. Mas isso não quer dizer que a prática tem que ser desencorajada, mas sim melhor supervisionada, né? Isso acontece nesses esportes porque você pode ter a dissecção arterial do vaso sanguíneo e aí acaba produzindo a chance desse vaso fechar e ocasionar um AVC no paciente. Mas, dito tudo isso, os principais fatores de risco são os fatores de risco clássicos: hipertensão, cigarro, que é o tabagismo, o uso de álcool em excesso, etilismo crônico, sedentarismo, diabetes mellitus. Esses são os principais. Porque geralmente... E fibrilação atrial. Fibrilação arterial. Isso. Tem muita gente que associa geralmente só a hipertensão, né, doutor Igor? Mas não é. Sim. Tem essas séries de fatores que podem desencadear o AVC. Agora, as pessoas que podem, as pessoas que são mais propensas para ter o AVC, existem uma classificação de pessoas mais propensas para isso? E por quê? Pois é. Existem pessoas que, eventualmente, tenham um fator genético forte para doenças cardiovasculares em geral. Por exemplo, pacientes portadores de dislipidemia familiar, que é o aumento do risco, com o aumento dos níveis de colesterol, de forma familiar, e mesmo que eles sejam superativos, tenham nível de colesterol no sangue um pouco maior. Entretanto, isso não quer dizer que essas pessoas estão condenadas a ter um acidente vascular cerebral. Muito pelo contrário, se elas adotarem as intervenções farmacológicas propícias, elas, se Deus quiser, vão ter uma vida completamente saudável. É difícil a gente mensurar exatamente qual é o risco no momento que o paciente tem hipertensão arterial, diabetes. Seria muito fortuito se a gente pudesse dar um valor exato, assim, você tomando essas atitudes, sua probabilidade de ter essa. Muitas vezes a gente não tem esse valor exato. O que a gente tem é o risco proporcional entre as pessoas que fazem essas condutas desreguladas, tabagismo, etilismo, o alcoolismo, hipertensão não controlada, diabetes, em comparação com pessoas que se cuidam nesses sentidos, que façam o controle. A gente sabe que essas pessoas estão em um risco muito maior. Hoje, os médicos cardiologistas, os médicos especializados em doenças vasculares podem utilizar a calculadora de risco cardiovascular, que estima o risco cardiovascular dos pacientes a partir de 40 anos em 10 anos, para estimar o risco daquela pessoa ter uma doença cardiovascular em 10 anos, seja ela infarto, seja ela oclusão de um membro, né, a doença arterial oclusiva periférica, ou mesmo acidente vascular cerebral. Doutor Igor, essas comorbidades, elas são clássicas, né? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, a própria dislipidemia, mas hoje no Brasil, como tem acrescido a questão dos alimentos, né, irregulares, enlatados, e também hoje a gente tem um público bem sedentário, né? Depois dos 40, a pessoa começa já a entrar naquela fase de sedentarismo, já começa a ter pré-diabéticos, né? Então mudou muito do que era anteriormente para cá com essas alterações, a questão do próprio estresse. A parte da poluição também é uma coisa que pega muitas pessoas de surpresa porque não imaginam isso, né? Mas antigamente a gente falava, hipertenso, diabético, dislipidêmico, mas hoje a gente tem uma série de fatores que aumentam o risco, né, para ter um AVC. Isso. Muito o uso de substâncias adictivas ou de um estilo de vida não saudável não é novo atualmente. Você eventualmente pega, inclusive, filmes de épocas antigas, e a impressão que a gente tem é que no passado não se tinham tanta incidência tão grande quanto hoje. Mesmo que décadas passadas era estiloso fumava-se em aviões, né? Não tinha conhecimento sobre tabagismo passivo, só que a gente não pode ter o viés também de detecção. A gente não pode achar que esses casos estão acontecendo apenas agora.
Podem ser que antes causas de morte ou de funcionalidade que não eram diagnosticadas na época por falta de instrumentação adequada, por falta de métodos de imagem, ou mesmo por limitação da própria medicina, que a gente não pode ignorar que eles possam ter existido e que agora a gente está detectando mais porque eventualmente a gente vê mais em exames de imagem. A gente não tem como comprovar agora. Não é raro, eventualmente, nos rounds clínicos, a gente falar, esse paciente tem pouca probabilidade de ser um AVC. Aí faz a ressonância e pronto, tá ali, evidencia-se, sabe? Isso no passado não seria contado, hoje pode ser contado. E também, assim, o que você tinha... A outra pergunta que você tinha falado mais cedo eu tinha comentado em relação a alimentos, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo. Mas isso está completamente correto, né? Hoje a gente tem uma população muito mais sedentária, tanto como o nosso estilo de vida, as distâncias estão... A mobilidade urbana está muito mais limitada, nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando sentados, e, por fim, isso acaba limitando o nosso tempo para atividade física e, além dos hábitos que têm se tornado mais populares, serem hábitos muito relacionados com pouca mobilidade corporal. Então, sim, atualmente a gente tem mais fatores que contribuem para a gente ter doenças cardiovasculares e, muito bem lembrado, dos embutidos, né, que são substâncias inflamatórias e aumentam o risco também. Falando então, pegando esse gancho aí, algumas pessoas então elas têm um tipo de vida, né, diferente, influenciadas por hábitos, né? Então, como que o estilo de vida ele influencia na prevenção do acidente vascular cerebral? Como a gente tinha falado, inclusive, como os fatores de risco muito importantes são os modificáveis. Hoje, uma pessoa que tenha, isso vai para quem está em casa, não é necessariamente porque uma pessoa tem vários fatores de risco que ela vai ter um acidente vascular cerebral. Então, tinha uma anedota que um professor meu falou uma vez, que ele falava assim, um aluno levantava a mão e perguntava, doutor, macaco voa? Eu falei, você tá maluco? O macaco não voa. Aí ele falou, e na medicina? Às vezes voa. Então, a gente nunca fala nunca ou sempre. Mas, sim, se essa pessoa abandonar o tabagismo, melhorar, suspender o etilismo contínuo, fazer o tratamento corretamente, os riscos dela ter uma doença cerebrovascular, que é um nome um pouquinho mais específico para AVC, o risco da pessoa ter AVC diminui consideravelmente em comparação com o risco com o qual ela continuaria fazendo esses hábitos. Tá certo. Agora, se alguém próximo da gente, né, apresentar sintomas, aliás, o que fazer, na verdade, quando alguém próximo da gente apresentar já esses sintomas clássicos de acidente vascular cerebral? Antes de eu responder isso, eu vou só voltar na última pergunta para falar outro detalhe que eu esqueci de falar, que hoje a American Heart Association, que é uma das maiores organizações que controla e publica estudos e produz estudos também sobre doenças cardiovasculares, ela recomenda atualmente pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, né? Então, eventualmente também, às vezes a gente cai na armadilha de achar, não, eu sou saudável, eu caminho todo dia, mas se você colocar na ponta do relógio, primeiro, ela configura como dá menos ou mais de 150 minutos. Em segundo lugar, configura como uma atividade aeróbica, porque se você não toma nenhum remédio para limitar a sua frequência cardíaca, uma atividade aeróbica, em termos populares, é uma atividade que te cansa, não necessariamente você tem que suar, mas normalmente te faz suar, que aumenta a sua frequência cardíaca. Então é muito diferente você caminhar, conversando com um colega a uma velocidade mínima por muito tempo. Isso não pode ser que não conte como uma atividade aeróbica. Então, não é só fazer por fazer, tem que fazer do jeito certo. Sim. E quanto ao que você perguntou agora, que foi... Quando alguém próximo da gente apresentar, aliás, o que fazer quando alguém próximo levar imediatamente à unidade hospitalar mais próxima. Existe eventualmente, por
má educação da população proporcionalmente, a depender da área, que eventualmente leva esses pacientes para unidades básicas de atendimento e que não dispõe de um tomógrafo, não dispõe de uma unidade emergencial bem estruturada, e isso pode acabar acarretando na demora para transferência do paciente para um hospital que tenha todos esses recursos. Então, caso o paciente apresente um sintoma neurológico agudo, ele tem idealmente ser levado para uma unidade hospitalar com emergência, que tenha um tomógrafo para que seja avaliado. O tratamento do acidente vascular cerebral, ele pode ser tanto clínico, quanto cirúrgico, quanto clínico e cirúrgico. Hoje nós temos dados que nos permitem até estender o tempo de tratamento além das 4h30 que antes eram quase que era um número que ficou tanto tempo pairando sobre o AVC, que era o limite de tratamento. Hoje, através de métodos de imagem mais avançados, eventualmente a gente consegue, a depender do paciente, utilizar a medicação um pouco depois para tentar salvar o cérebro ou para intervir cirurgicamente, que a cirurgia é feita de maneira minimamente invasiva, onde através de um acesso arterial periférico, seja no braço ou na perna, a gente chega até a circulação cerebral e abre-se o vaso com restauração do fluxo sanguíneo. Mas como eu disse, cada minuto é um minuto, cada minuto conta. E também, não só cada minuto conta, como alguns pacientes são o que a gente chama de progressores rápidos. Às vezes em 1 hora ele chega no hospital, que iniciou os sintomas, entretanto ele já faz a tomografia e já vê uma doença isquêmica muito avançada, em que isso se dá por falta de circulação colateral, em que, devido à falta de sangue para um lugar, normalmente os vasos sanguíneos tentam achar outro caminho para chegar lá. E quanto mais novo a gente menos circulação colateral a gente tem. Mas há pessoas que, apesar da idade avançada, têm pouca circulação colateral. E, ao mesmo tempo, a gente tem pacientes idosos que, eventualmente, chegam com um tempo que a gente chama de tempo de janela muito alongado, e a gente faz os primeiros exames de imagem e a gente consegue ver um cérebro ainda em processo inicial de isquemia e que ainda dá para receber a terapia. Hoje o AVC é quase uma síndrome, são muitas coisas a serem faladas. Verdade. Esse tema eu adoro, particularmente, né? E tem pano, ele tem uma ramificação muito grande de perguntas e dúvidas sobre isso. Sim. Mas, doutor, o paciente tem os sintomas clássicos e chegou no hospital, né? Então a gente tem o protocolo de AVC, o paciente ele já apresenta, por exemplo, hipertensão, ele já tem ali um desvio de rima e já foi elaborada uma suspeita de AVC. Quais são, então, né, para a gente completar, até mesmo completando com essa pergunta, quais são os principais exames clássicos que a gente precisa fazer para diagnosticar um AVC? Antes de responder isso, pode só mandar um recado para quem está em casa? Pode sim. É muito importante para o médico da emergência, o neurologista, saber qual é a hora que o paciente passou mal. A hora imediata que ele passou mal. Esse valor é muito importante pra gente contar o tempo. Não é raro que no nervosismo a gente acaba perdendo noção do tempo, mas eventualmente pode ocorrer de chegar na emergência e a pessoa não saber e falar, não lembro qual hora. Isso acaba atrapalhando o nosso tomada de decisão para a instalação de uma medicação que poderia, muitas vezes, ou salvar a vida do doente ou melhorar a funcionalidade dela. E uma exceção que deve ser mencionada e bem lembrada, que é no caso dos pacientes que acordam com déficit neurológico, acordam com a boca desviada, com a fraqueza de um braço e de uma perna, com dificuldade de falar, nesses casos é muito importante não só vocês lembrarem ao profissional da saúde que vai estar atendendo vocês em primeiro lugar, que deve ser informado também a última vez que o paciente foi visto bem, para a gente também ter essa informação para ajudar na tomada de decisão. Agora, quanto ao que você perguntou,
infelizmente, no momento que o paciente felizmente, no momento que a gente recebe paciente com o protocolo de AVC, tudo tem que acontecer muito rápido. Então, eventualmente, os familiares podem até ficar preocupados, nossa, ninguém ainda deu informação pra gente do resultado dos exames, porque a prioridade é o paciente, é o cérebro do paciente, é o órgão mais importante do corpo humano. Então, imediatamente a gente pega o paciente, leva para a sala de emergência, ou monitora, solicita exames de sangue, faz um eletrocardio, leva para tomografia, onde ele vai realizar um exame com contraste, se ele não for alérgico, e sem contraste, para ver os vasos do pescoço, as artérias e as veias, e também o tecido encefálico, para ver se tem alguma hemorragia ou algum sinal já precoce de isquemia. E quando o médico for finalmente falar, o médico vai querer saber informações muito importantes, que é interessante que o acompanhante saiba, esteja já com tudo organizado para ajudar na velocidade. A entrevista com a família, ela tende nesse momento a ser um pouco menos longa, um pouco mais focada, objetiva, até para não perder o tempo para iniciar a medicação, se for o caso. Então, é muito importante conhecer nesse momento da entrevista médica na emergência as medicações que o paciente usa continuamente, as doenças que ele possui, se já teve um infarto, um AVC prévio, e entre outras perguntas que o médico vai conduzir na hora, dependendo dos sintomas. Aqui no hospital, por exemplo, nós temos um público muito seleto que é os idosos, né? Sim. E muitas vezes os cuidadores estão lá, pessoas que muitas vezes são leigas, né? E então essa questão de reconhecer rapidamente, identificar o horário, né? Isso é muito interessante na questão para coleta de dados, para a gente poder intervir o mais rápido possível, né? Os idosos têm uma especificação diferente nessa questão específica. Ele é mais propenso a ter sequelas mais graves do que pessoas mais jovens? Como que funciona essa questão? Infelizmente, a resposta depende, né? Eventualmente, os pacientes mais idosos, eles acabam estando em risco, sim, não só maior da incidência, porque é mais tempo que o paciente fica hipertenso, eventualmente hipertenso descontrolado, mais tempo que fica fumando, mais tempo de vida que fica ingerindo bebida alcoólica, mas estatisticamente, os AVCs em idosos, eles tendem a ser, quanto mais idosos, não só grave, mas mais difícil de recuperar as sequelas, mas isso se dá é difícil a gente generalizar, porque se dá uma infinidade de fatores, como, por exemplo, acesso daquele idoso à fisioterapia, acesso daquele idoso a um ambiente familiar para ajudar ele nesse momento, para levá-lo imediatamente à emergência. A gente tem um índice alto no Brasil de abandono parental, né, de idosos que acabam sendo abandonados ou negligenciados, então também demoram mais a também ir para uma unidade hospitalar. É verdade. Mas, por outro lado, não quer dizer que jovens, eles não tenham risco de ficar com doença grave. Como eles têm pouca circulação colateral, eles, na verdade, eles têm um risco muito alto de, inclusive, ter doenças que podem levar o paciente a risco de morte ou de sequelas muito, muito graves. Perfeito, doutor. Lembrando até você, caso não só realmente dos principais sintomas que o paciente apresenta para você trazer aqui, mas também traga ao hospital para poder fazer os exames complementares para saber como é que está a hipertensão, se é ou não hipertenso, se existe alguma outra doença. Então traga ao hospital, venha conhecer o nosso hospital, está aparecendo aqui novamente no seu vídeo o nosso telefone, agende um exame, agende uma consulta para que você tenha aí a questão da prevenção e não ter aí sequelas posteriores, de repente ser pego de surpresa e ter uma doença como o AVC. Isso. O melhor remédio para AVC é a prevenção. Sempre a prevenção. Doutor, quais são as principais opções de tratamentos disponíveis hoje para o acidente vascular cerebral? Atualmente, as principais opções de tratamento da forma clínica são a utilização do trombolítico, o RTPA, tem a alteplase, que é a forma tradicional e que se encontra na maioria das emergências, e atualmente tem até a forma mais avançada do RTPA, que é a tecnecteplase,
que ainda não está disponível em sua totalidade no Brasil, mas a alteplase é uma medicação que ela corre em cerca de 1 hora e a gente calcula a dose com base no peso do paciente e com isso tenta minimizar os sintomas dele, mas não necessariamente o paciente ele melhora, tem que melhorar ao final da terapia. Os estudos com AVC, é claro que com essa medicação e o tratamento de AVC, não necessariamente deixam de ver o paciente depois da medicação, vem como ele fica, mas o benefício é comparativo em 90 dias, em 3 meses. Então não é só porque um paciente, o paciente, seu familiar, enfim, ele recebe essa medicação e não melhorou muito, que ele ainda não vai melhorar. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer. E o outro tipo de tratamento é o tratamento endovascular, o tratamento cirúrgico, que eu me incluo nesse sentido, nós, intervencionistas, iremos abordar só em casos específicos, em casos onde há risco iminente de vida, que é quando há uma oclusão grande, uma oclusão de grande vaso. As artérias, conforme elas vão entrando no cérebro, elas vão passando de artérias grandes que vão se ramificando em artérias cada vez menores. Quando a gente pega uma artéria que dá origem a tantas artérias menores que vão para o cérebro, a gente a fecha, a gente coloca em risco todo o cérebro. Então, no caso, na maioria das vezes, a circulação anterior, né? E então a gente tenta desobstruir esse vaso e restaurar o fluxo sanguíneo. E mesmo assim, ainda cai na mesma questão do tratamento clínico. Não necessariamente o paciente melhora ao fim da terapia cirúrgica. A terapia cirúrgica é para tirar o paciente do risco iminente de morte e reduzir sequelas dele, que podem ainda, em maior ou menor tom, estarem presentes. E eventualmente nos pacientes que já não têm indicação nem de terapia clínica ou cirúrgica e que tem uma área muito grande de isquemia, a necessidade eventualmente de retirar a calota craniana, que a gente chama de hemicranectomia descompressiva, para deixar o cérebro respirar e não deixar ele muito apertado. E claro que na forma hemorrágica, você pode, em determinados casos, realizar a drenagem do sangue diretamente. Doutor, para a gente poder falar um pouco até para os leigos, né, a questão do trombolítico é muito importante, né, na questão dos vasos, na questão da obstrução é muito importante. Falando especificamente, o que é a trombólise e como que ela pode ajudar na recuperação do paciente com AVC? Perfeito. A trombólise, ela é uma medicação que tem uma história bem longa, né? O primeiro estudo, que foi um dos primeiros estudos, que foi o NINDES, quando ele saiu, ele recomendava a instalação do remédio até 3 horas. Eventualmente, os estudos mostraram que era seguro e benéfico levar até 4 horas e meia, né? E o objetivo dessa medicação falando de uma forma mais leiga, mais corriqueira, afinar bastante o sangue para que aquele trombo que seja formado seja dissolvido, né? E possa restaurar a circulação. Eventualmente, a gente faz uso da alteplase e da terapia cirúrgica nos pacientes que têm uma obstrução proximal que estejam no tempo hábil. Entendi. E uma coisa que eu ia mencionar, que, desculpa cortar, é que os casos de AVC hemorrágico, eu acabei não destrinchando muito sobre, mas a maior parte deles são hipertensivos, é por hipertensão descontrolada que acaba rompendo pequenos vasos, provocando. Mas eles podem ser causados por malformações vasculares, fístulas, e aí o tratamento específico, eventualmente pode ou não ser cirúrgico, é direcionado para a causa. Olha quantos detalhes importantes. Geralmente muitas pessoas que são leigas acham que é só acidente vascular cerebral. Então a gente tem vários tipos, né, doutor? A gente tem o transitório, nós temos o hemorrágico, nós temos o isquêmico. Então são várias formas de AVC. Então a prevenção é muito importante. Então, na questão dos sintomas clássicos, venha rapidamente ao pronto-socorro. Olha os tipos de tratamento que a gente está conversando aqui. Então, quanto mais rápido, e a identificação, como o doutor Igor falou, do primeiro horário que aconteceu,
né? Isso é importante para a gente poder intervir, né, numa situação um pouco mais complexa em relação ao AVC. Agora, depois de um AVC, doutor, quais são os desafios, então, para essa recuperação do paciente? A gente sabe que é muito importante, a gente, né, como o senhor falou, existem o tratamento, dependendo do que a gente está realizando, tem um tempo hábil, né, para essa recuperação. Mas quais são os desafios para essa reabilitação? Os desafios para a reabilitação, depende muito se a gente fala da esfera pública ou da esfera privada, né? Mas o maior desafio é que o paciente consiga fazer. Eventualmente, os pacientes têm limitação ao acesso, esse é o principal desafio. E o tratamento do AVC, ele não é um tratamento mais unicamente médico, né? É um tratamento multidisciplinar. Então, você precisa da ajuda desde que ocorre o evento, do auxílio da fonoaudiologia para ajudar o paciente caso ele tenha problemas para engolir a própria saliva, da fisioterapia para já começar os exercícios, para recuperação dos movimentos, e também para não perder a massa muscular daquele membro acometido. Vai necessitar da nutrição para ter um aporte nutricional, para que ele também não corra risco de ou ficar desnutrido ou perder massa muscular. E a gente não pode deixar de falar da enfermagem, né, que poxa, é o backbone, assim, o termo é a espinha dorsal do hospital do cuidado do doente. Mas a fisioterapia, fono e a nutrição estão assim entre as principais coisas que vão levar o paciente a recuperar as suas funções. Bom, doutor, o AVC, ele pode deixar sequelas? Quais são as mais comuns? E lembrando a última pergunta, a terapia ocupacional é muito importante também. As sequelas mais comuns do acidente vascular cerebral acabam sendo dificuldades de movimentar um lado do corpo, né? E isso pode ocasionar do membro ficar hipotônico, ficar muito mole, ou o contrário, que é o mais comum, dele ficar com o tônus aumentado, hipertônico, e eventualmente o paciente pode ficar com dificuldade, a própria fisioterapia, no caso, de abrir o vaso, de quão rígido o membro está. E, eventualmente, pode ser necessária a utilização de drogas como a toxina botulínica, né, que, eventualmente, é muito comumente usado para estética. Né? Pois é. Na verdade, começou como arma biológica, né, o Botox, inventou a toxina, né, o Botox é a marca, e eventualmente foi utilizado para fins de descoberta os benefícios para a estética, mas hoje a gente sabe que ele ajuda na reabilitação desses pacientes que têm essas sequelas neurológicas tão graves. Não sabia. E ajuda porque o membro hipertônico, o membro rígido, ele é provocador, ele provoca limitação da vida do paciente, às vezes limitação para a própria higiene do paciente, eventualmente necessita dessas terapias farmacológicas para aliviar essas condições. Mas outras sequelas importantes são a própria capacidade de fala, ou de entender o discurso que ele é falado. Tem pacientes que eventualmente apresentam afasia sensitiva, né, que eles até falam, mas eles têm dificuldade de compreender o que lhe é dito, eventualmente falam, mas falam coisas sem sentido. E podem ter dificuldades para a coordenação dos movimentos, dificuldades visuais. Isso tudo vai depender muito da área qual ocorre o AVC. Bom, até mesmo puxando o sardinha um pouco mais para a minha área da enfermagem, a gente tem aqui, né? Mesmo que os pacientes em casa, pacientes nos hospitais, então são pacientes que muitas vezes pós-sequelas ficam com disfagia, muitas vezes utilizando sonda nasointeral, hemiparesias, enfim. Tudo isso a enfermagem ajuda bastante, até mesmo a questão de cuidadores em casa, né? Então é importante esses detalhes que o doutor Igor está falando para a gente poder entender o tipo de, não só de sequelas, mas como a gente consegue cuidar desse paciente, né? Agora, voltando um pouco assim para os sinais e sintomas do acidente vascular cerebral,
Existe algum sinal precoce que pode indicar um risco mais aumentado para o acidente vascular cerebral? Sim, excelente pergunta. Quanto mais sintomas neurológicos e sinais neurológicos o paciente possui, maior risco da área cerebral acometida ter sido maior, né? Eventualmente tem pacientes que têm apenas o desvio de rima, né? A paralisia facial, a paralisia facial central. Outros pacientes têm apenas o lado de um braço ou uma perna acometida, poupando a face. Isso tudo indica que o território acometido é um pouco menor. Apesar de você ter até acidentes vasculares que acabam afetando a cápsula interna, e apesar de ser uma área muito pequena, podem ocasionar paralisia de um lado uma metade inteira do corpo, né? De uma hemiplegia completa. Mas quanto mais sintomas neurológicos o paciente possui, maior risco do AVC ser mais grave, mais necessária a urgência dele, né? Há uma escala que, por exemplo, uma escala pré-hospitalar, inicialmente proposta, foi a escala de Cincinnati, né? A escala de Cincinnati, ela tem duas funções, não é só estadiar o risco de AVC, mas também o risco de gravidade. Eventualmente, um paciente que pontue na escala de Cincinnati baixo, o risco dele ter uma oclusão de grande vaso é baixo. Então, você poderia levar ele para um paciente que tem uma emergência convencional. Agora, se ele pontua 3 na escala de Cincinnati, a pontuação máxima, em teoria, o transporte pré-hospitalar ou emergência pré-hospitalar, já tinha que pensar, nossa, a probabilidade dele ter uma oclusão de grande vaso é muito grande, eu vou levar logo para um hospital que tem hemodinâmica, né? Doutor Igor, como a AVC hoje é mutuamente conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, como essas campanhas de conscientização elas podem ajudar na prevenção do AVC? De enorme forma. Tem um caso, tem um estudo antigo já, na época da minha graduação, lembro de ter lido ele, sobre quando barbearias em periferias nos Estados Unidos começaram a conscientizar sobre o uso dos antihipertensivos. Bem que lembrar, tem que tomar um remédio para pressão. O índice de controle pressórico foi muito melhor. Então, por mais que eventualmente a gente subestime ou pouco empodere a promoção à saúde, ela é a principal arma para deixar a população preparada e conscientizada sobre as doenças evitáveis. E as promoções de saúde que a gente pode fazer não é só em âmbito das clássicas, como o tabagismo, o uso de álcool em excesso, o alcoolismo, controle da diabetes, hipertensão, mas também o combate contra o sedentarismo, e eventualmente, como a gente falou, até futuramente, espero, questões até ambientais, como a gente falou tanto da poluição. Verdade, doutor. A gente sabe até mesmo que os PSFs, os Programas de Saúde da Família, né, todos esses fazem grande extensão com o hospital, né, porque o nível de orientação de palestras de hipertensão, diabetes, sedentarismo, questão do tabagismo é muito importante. Então essas campanhas com certeza ajudam bastante na conscientização. Doutor Igor, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, muito obrigado. Acho que é um tema muito relevante e atual, nunca vai deixar de ser atual, ainda mais pelo risco que a nossa população tem ainda, né, do acidente vascular cerebral. Para a gente poder encerrar, qual a mensagem que você pode deixar para quem quer evitar um acidente vascular cerebral e ter mais qualidade de vida? Então, se você me permite, eu vou terminar em um tom mais agridoce e falar que hoje a gente tem dados que falam que cada vez mais pacientes jovens estão tendo acidente vascular cerebral, seja pelos hábitos alimentares, seja pelos hábitos de vida na atualidade, pelas questões ambientais. Entretanto, há tempo, né? Não é só porque você tem os fatores de risco que você que você perdeu a sua chance de ter um envelhecimento saudável e ainda há tempo de mudar e de evitar ter uma doença tão grave, principalmente se você acabar
tendo um acidente vascular cerebral, também não acabou a esperança. Hoje, a gente tem que cada vez mais confiar na equipe multidisciplinar, ofertar isso para o nosso doente e também lutar para o nosso paciente ter isso, porque assim a gente pode garantir uma reabilitação adequada do paciente. Doutor Igor Fonseca, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O senhor tem alguma rede social, quer compartilhar com alguém o seu trabalho? Pode falar também com a gente. Perfeito. Eu tenho o site www.neurofonseca.com.br e é mais fácil me encontrar no Instagram, @Igor_Fonse, Fonse. Não tenho K de Fonseca porque já tinham pego. Aí Igor_Fonse, mas serão todos bem-vindos. De lá posso responder dúvidas. Estou à completa disposição. Muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. E também o senhor atende no Hospital de Itaboraí, certo? Atendo, faço consulta lá também. Então tá jóia. Também na Barra Tijuca. Obrigado, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço. E você também que esteve conosco até agora, muito obrigado por estar aqui e até o próximo Silvestre Cast.